Fala pessoal, tudo bem? Já faz um tempo aqui que a gente não se fala e como eu prometi para vocês essa semana, eu coloquei lá no nosso canal do Instagram que eu iria falar um pouquinho sobre o tal do Fat Overshoot. Então, vim falar um pouquinho aqui para vocês da onde veio, como foi cunhado esse termo, né? E qual que é a relação dele com a engorda colateral. Isso mesmo, a tal da engorda colateral. Então, olha só que interessante, né? Basicamente, tem alguns trabalhos na literatura científica descrevendo aí mecanismos de inanição, né, como o nosso organismo se comporta, os compartimentos aí de gordura e massa magra. E uma coisa interessante é que nós temos um trabalho bem interessante de inanição chamado Minnesota Starvation Experiment, que foi feito entre 1944 e 1945, que aí gerou diversos, como que eu posso falar, diversos dados, né, de como o organismo humano aí vai se comportar durante o período de inanição, mas o muito importante com relação a uma coisa chamada em inglês de weight cycling. O que é isso? É o tal do ciclo engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Você já deve ter ouvido falar isso com aquela alcunha que a gente coloca sobre o efeito sanfona, né? Ou o efeito rebote, supercompensação. O pessoal acaba aí dando vários nomes com relação a isso. Mas o que é importante que eu queria falar para vocês? Né? O fat overshoot nada mais é do que quando o excesso de gordura é estocado como resultado da tentativa do corpo de conter ou reverter aquele déficit na massa magra que foi causado por uma dieta, por uma restrição alimentar, através da ingestão excessiva de alimentos. Né? Então isso aí é muito legal, muito importante. Eu estava lendo aí alguns artigos sobre esse assunto. Tem artigo bem detalhado aí a partir mais ou menos de 1997 para frente. Tem um autor muito interessante que escreve sobre esse assunto. Né? E basicamente, quando o indivíduo ele faz uma dieta ou ele perde peso, o nosso organismo praticamente ele tem memorizado, né, entre aspas, eu vou explicar um pouquinho isso para vocês, a quantidade de gordura e massa magra que nós temos e que aquilo é o nosso basal, o nosso normal. Tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que quando nosso organismo inicia um processo de perda de peso, praticamente ele tem ali um imprint, um quanto que eu tenho de gordura e um quanto que eu tenho de massa magra. E olha só que interessante, no processo de perda de peso, né, o nosso organismo então diminui a termogênese, diminui o gasto energético, aumenta ali a fome, né, o impulso da fome, a gente chama isso de um drive neural, né, com relação ali aos neurohormônios que regulam a fome e saciedade. Isso aí é bem importante, então, quando ocorre o reganho de peso. Por que é muito importante a gente falar um pouquinho sobre isso? Porque, ultimamente, baseado aí em redes sociais, em padrões, né, de peso e de corpo, né, muitas pessoas que não são obesas ou que não têm sobrepeso acabam, né, fazendo algum tipo de dieta, algum tipo de intervenção nutricional ali para alcançar um padrão de corpo bem interessante. Então, quando ocorre esse tipo de restrição ou de dieta e ocorre ao mesmo tempo perda de massa magra e perda de massa gorda, isso gera um mecanismo, né, eu chamo de mecanismo de defesa, que é o organismo tentando compensar, porque perder peso é um mecanismo de estresse para o nosso organismo. Então é muito interessante quando a gente vê ali nos trabalhos, né, mostrando a perda de massa magra em comparação com a perda de massa gorda. Normalmente a gente perde bem mais massa gorda do que massa magra.
né? Tem alguns trabalhos mostrando aí, tipo, 40% de perda de massa gorda para 25% de perda de massa magra, em comparação com o basal, com o peso inicial, com os compartimentos, né, corporais, ou seja, gordura e massa magra, lá no início, antes de iniciar a dieta, tá? Aí olha só que interessante, né? Quando existe o reganho de peso, tá? Porque nós temos um mecanismo de aumento da fome, nós temos um mecanismo, né, do nosso organismo para aumentar a ingestão energética mediante aí essa perda ponderal, tanto de massa magra quanto de massa gorda. E uma coisa bem interessante que foi encontrado nesses trabalhos é o seguinte, que o organismo ele vai repor a quantidade, nesse ganho de peso, né? Ele vai repor a quantidade de gordura, tentando alcançar a mesma quantidade que nós tínhamos lá no basal, onde existia a homeostase, onde existia o equilíbrio. Só que, por algum motivo, né, a gente pode falar disso em outro vídeo também, a quantidade de gordura que a gente ganha é bem mais rapidamente restabelecida do que a quantidade de massa magra. Então, olha só que interessante. Quando a gente restabelece a quantidade de gordura ao aquela quantidade inicial, a hiperfagia, o estímulo para a fome e do apetite não cessa até a quantidade de massa magra que nós tínhamos no início da intervenção ser restabelecida também. Isso é bem interessante, está bem descrito nesses artigos. Eu posso colocar aqui uma fotinho para vocês verem, né, o gráfico, que é bem interessante, né? E isso chamou a atenção aí de vários pesquisadores, porque ainda não se tinha uma relação direta de massa magra, né, de massa livre de gordura, regulando fome, apetite ou padrão de fome e saciedade, né? Apesar de terem sido descobertas aí várias miocinas, né, ainda não foi descoberto algo que sinalize ou aminoácido ou outro tipo de substância, né, ali na massa magra, na massa livre de gordura, que possa estar estimulando então esse comportamento de hiperfagia. E é muito interessante ver que a hiperfagia persiste até a recuperação da massa magra. E olha só, como a massa gorda foi recuperada mais rapidamente do que a massa magra, até a massa magra ser recuperada, ainda existe um aumento da ingestão, tá? Um aumento da ingestão energética. Então, conforme a massa magra vai retornando ao estado basal, a massa gorda continua aumentando, além da quantidade basal inicial, lá onde o organismo estava em homeostase. E é exatamente isso que é o fat overshoot, ou fat overshooting, né? É muito interessante a gente ver os trabalhos discutindo isso, né? Eles chamam isso de engorda colateral, né? Junto com esse fat overshooting. Então, pessoal, isso daí tem uma característica bem interessante, né? Essa engorda colateral tem duas características fundamentais aí. Esse feedback entre o tecido magro, tá, e o controle do apetite, com esse déficit de tecido magro com relação ao nosso basal, levando a um comportamento de hiperfagia, e essa desincronização, tá, entre quantidade de massa magra e quantidade de massa gorda. E aí, a recuperação completa da massa gorda vem mais cedo do que da massa magra, e enquanto a massa magra está se reestabelecendo, a massa gorda acaba ultrapassando, então, essa quantidade inicial. Tá, galera? Então, basicamente é isso aí que é o fat overshooting, né? Existem várias teorias, existem, como que eu posso falar? Um modelo conceitual dessa autorregulação do peso.
durante a recuperação de peso, que eu falei para vocês no início do vídeo, chamado de weight cycling, né, que é o ciclo de peso. E aí nós temos aí 4 itens bem importantes, né, que é o particionamento, né, energético, quanto que nós temos de gordura e massa magra no nosso organismo, que ele considera aquilo como um estado de homeostasia, equilibrado. Nós temos a diminuição da massa gorda e da massa magra, levando ao comportamento de hiperfagia, né? Nós temos 2 formas de interpretar a termogênese que reduz nesse processo. Primeiro é a termogênese relacionada à perda de peso, basicamente sobre a gordura corporal, né? Porque aí nós temos uma diminuição do gasto energético total por essa diminuição de gordura. E nós temos a termogênese não específica, que tem a ver ali com o eixo neurohormonal da leptina, da insulina, do drive simpático e também da tireoide. Né? Então isso aí altera o fluxo alimentar em vez de alterar ganho ou depressão de gordura corporal. Né? Então esse modelo conceitual aí tem alguns trabalhos e tem tudo a ver com a fisiologia do estado de peso reduzido. Né? Então temos que tomar cuidado com algumas estratégias nutricionais e, como eu sempre falo, é extremamente importante a manutenção da massa magra no processo de emagrecimento. Esse é só uma, né, das várias funções do músculo esquelético. Né? Tem controle de glicemia, tem melhora da resistência à insulina, tem vários outros aspectos também. Mas hoje eu queria falar para vocês sobre o Fat Overshooting. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aí seus comentários se surgir alguma dúvida. Né? Não esquece de seguir o canal, ativar o sininho para vocês serem notificados aí dos novos vídeos que eu vou colocar. Agora, primeiro vídeo de 2022, espero colocar aqui o canal para ter um conteúdo bem interessante para vocês. Tá bom, galera? Um grande abraço e até mais.